Boa noite, gente. Graça e paz. Tudo bem? Cadê os pais que estão aqui? Então, meus parabéns pelo seu dia. Eu creio em sabedoria, né, crescente na sua vida. A Bíblia diz que se quiser sabedoria, devemos pedir a Deus. E eu creio em sabedoria para você conduzir sua família, seus filhos, em sucesso aqui na terra. Amém? Declaro anos de vida e paz sobre a sua vida. E que muitos outros dias dos pais você esteja com a sua família. Se Jesus não voltar logo, né? Porque se ele voltar, a gente vai se embora. E aí a gente vai viver com o nosso paizão eternamente. Amém? Parabéns mesmo. Então, nós estamos aqui hoje, né? Congregar, gente, é uma ideia de Deus para a nova aliança. Lá no Salmo 112, a Bíblia diz que o justo florescerá, né? Plantados na casa do Senhor, plantados numa visão. Só tem uma forma da gente florescer, é congregando, é plantados em alguma visão. E eu quero dizer que aqui é um lugar para você florescer mesmo. E a Bíblia diz que ainda na velhice ainda darão frutos, né? Então você não foi chamado para ser infrutífero. E hoje eu vou falar com você a respeito de um dos assuntos que eu mais amo ministrar. Porque, gente, eu não sei se você concorda comigo, mas a gente tem vivido dias onde a falta de respeito está cada vez mais comum, né? Ninguém respeita mais ninguém, é todo mundo muito cheio de direitos, se esquecendo dos deveres, né? E eu quero falar com você, eu passei por uma experiência agora, há 15 dias atrás, que me chamou muita atenção. Eu fui fazer um evento, né, lá no Rio Grande do Sul, e eu fui para Bento Gonçalves, lá na Serra Gaúcha. E lá tem um hotel muito famoso. E quando a gente passou, tinha muita gente lá, a Polícia Federal estava lá, e o pessoal começou a comentar que era a chegada de Bolsonaro para fazer uma visita àquele ambiente, né? E aí, quando foi no sábado pela manhã, isso foi uma sexta-feira, a gente soube de um incidente que aconteceu, né? Que o hotel que ele ia ficar, tinha um chefe de cozinha lá, um cara muito bom, e o cara começou a fazer comentários nas redes sociais a respeito da ida do presidente para o hotel que ele trabalhava. E ele comentou assim, né? Ele disse assim, e eu ainda tenho que cozinhar para esse diabo. E aí começa a surgir, né, os comentários. E aí dentro dos comentários, uma mulher ainda teve a infelicidade de colocar, eu lhe dou 1 milhão para você colocar veneno de rato na comida dele. E isso, gente, foi um motivo que a Polícia Federal, quando começou a ver isso, interviu o hotel, prendeu o chefe, prendeu a mulher que fez o comentário, levou para Caxias do Sul, né? E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, o que é uma semente de desonra? Porque, queridos, eu fiquei com compaixão daquele rapaz, porque a gente não sabe o esforço que ele fez para chegar onde chegou. E, de repente, por causa de um comentário infeliz contra uma autoridade, por causa de uma desonra, diga comigo, desonra, ele acabou com a carreira dele. Vocês estão entendendo? Porque desonra faz isso na nossa vida. Desonra é um câncer que mata. E não tem quimioterapia que resolva, a não ser a palavra de Deus. Amém, gente? E aí, a Polícia Federal pediu para ele fazer algumas considerações, desfazer, né, comentar alguma coisa, e o comentário dele no outro dia foi, né, que jamais teria coragem de prejudicar alguém na profissão que ele escolheu, né? Ele escolheu uma profissão para ter prazer de ver as pessoas se deliciando com a comida, jamais ele teria intenções de prejudicar alguém. E que tinha feito um comentário infeliz que ele deveria se sentir honrado em cozinhar para uma autoridade máxima do nosso país. Mas, infelizmente, aconteceu aquilo. Aí, sabe como foi que ele terminou o comentário? Pronto, ele argumentou tão bonito, aí no fim, aí ele fez outra meleca. Ele colocou assim, eu sou mais um brasileiro revoltado. E na hora que Judivan estava lendo para mim, eu disse para ele, meu filho, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Pessoas que sabem argumentar muito bem, porque estão desonrando, nunca se arrependem. Porque aqueles que não são bons de argumento, simplesmente pisei na bola,
vamos partir para frente, jamais eu faço isso, vira a rota e vida que segue. Não é verdade? Mas tem gente que fica argumentando. E eu quero dizer para você, querido, que honra é uma cultura do reino a que você pertence. A Bíblia diz que Cristo tirou do império das trevas e te trouxe para um reino. E esse reino a que Cristo te colocou é um reino onde tem uma cultura de respeito e honra. Amém? Diga, eu faço parte do reino de Deus. Amém. E sabe, eu não sei se você já prestou atenção, mas cultura, todo país tem. Lá em Efésios, a Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus. Diga comigo, eu não sou brasileiro. Eu sou celestial. Amém? Uma vez que você nasceu de novo, que Jesus é teu Senhor, Ele nos trouxe, queridos, para como é que eu posso dizer? Uma cultura. E todo país tem uma cultura, só que se um americano vem para o Brasil, você sabe que ele carrega a cultura dele para cá? Ele nem precisa estar lá, ele só precisa ser de lá. Quem está me entendendo? Porque a cultura não está no ambiente geográfico, está nas pessoas. Porque reino é isso, reino não é um lugar geográfico. Quando a gente fala no reino de Deus, a gente não está falando de um local geográfico, a gente está falando, queridos, de um poder que está operando em nós. Amém? E aí, essa cultura celestial, muitas vezes, queridos, os princípios do império das trevas têm entrado dentro da igreja. E às vezes a gente vê crentes nascidos de novo, fazendo comentários desonrosos sobre a autoridade. Eu quero te dizer que a Bíblia diz que toda a autoridade foi constituída por Deus. Você pode dizer comigo, toda a autoridade foi constituída por Deus. Isso não é ideia do diabo, é ideia de Deus. Sabe, Rosana, como assim? Toda a autoridade foi constituída por Deus. O cargo de autoridade foi Deus que constituiu. Quem coloca as pessoas nesse cargo somos nós. Né? Todos nós colocamos pessoas nos cargos de autoridade que Deus constituiu. Agora, uma vez que eu coloco uma pessoa num cargo de autoridade e Deus me deu o direito de escolher, porque eu não sei se você já prestou atenção, todas as autoridades sobre a nossa vida, quem escolhemos somos nós. Né? Deus deixou uma autoridade na família, o homem é a cabeça da mulher. Quem escolheu a autoridade sobre a minha vida? Fui eu que escolhi meu marido. Agora, uma vez que eu coloco ele neste cargo que Deus criou, Deus deixou para eu escolher, para que eu pudesse pelo menos respeitar as minhas escolhas. Amém? Você nunca viu o pastor escolhendo ovelha, você já viu? Você chegar aqui para visitar, o pastor olhar para ti e dizer, não fui com tua cara não, vaza. Não, querido. Você está aqui porque você que escolheu o pastor. Agora, uma vez que você escolheu ele, honre. Aleluia. Respeite a escolha que você fez. A única autoridade, amados, que existe sobre a nossa vida, que não somos nós que escolhemos, foi Deus quem escolheu, é pai e mãe. Mas a Bíblia diz que é tão poderoso honrar pai e mãe, que além de você prosperar, você ainda vive muito. Meu Deus do céu. Amém? Glória a Deus por isso, gente. Então, a gente precisa, não é? Entender, porque honra, queridos, é fazer distinção mesmo. É distinguir, é fazer diferença entre pessoas e pessoas, é recompensar, favorecer com excelência. Eu gosto disso. Diga comigo, favorecer com excelência. Diga, isso é honra. E desonra é simplesmente tratar as coisas santas como comum. A autoridade é algo que Deus criou, e tudo que Deus criou é santo. Então você não pode tratar como comum. Desonrar é simplesmente você não ter um olhar favorável para as autoridades que Deus constituiu, ou que você mesmo colocou no cargo de autoridade que Deus constituiu. Agora eu quero te dizer uma coisa. Você sabia que honra é uma via de mão dupla? Deus disse assim, uma vez ele disse lá a Samuel, Samuel, aqueles que me honram, eu também o honrarei. Todas as vezes que você dispensa honra e anda em honra, da parte de Deus, você também é honrado. Deixa eu te mostrar um caso, abre tua Bíblia em Lucas capítulo 7. Aleluia! Deus é bom, gente. Hoje é dia de ceia, nós vamos celebrar a festa da redenção aqui, não é? Então, graças a Deus que nós vamos honrar a Deus,
honrar as autoridades para a gente participar dessa ceia, realmente nessa cultura celestial do reino de Deus. Lucas capítulo 1, você chegou lá? Capítulo 7, desculpa. Verso 1, posso ler? Olha o que a Bíblia diz. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Presta atenção, o verso 4. Estes, os judeus, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhes faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Você entende? Os judeus chegaram para Jesus e disseram: Jesus, vai curar o servo desse homem, esse homem é digno. Sabe por quê? Porque ele honra a tua obra, ele sustenta, foi ele que nos ajudou a construir a sinagoga, então ele é digno que o Senhor vá lá e cure o servo dele. Querido, eu vou te dizer uma coisa, quando você honra a Deus, porque é a nossa autoridade máxima, vamos começar assim. Quando você honra a Deus, suprindo, sustentando uma obra que nasceu em algum lugar aqui em São Luís, você nem faz noção do favor que você tem direito. Mas eu quero te dizer, a partir do momento que você decide honrar, a obra de Deus fica pronto para os favores que vão chegar na hora que você mais precisar. Vai ter pessoas falando por você e Jesus vai estar pronto para te socorrer, porque quem honra, recebe honra. Diga comigo, quem honra, recebe honra. Eu acho esse texto tremendo, como é que Jesus simplesmente, queridos, vai honrar a vida desse homem de querer ir na casa dele, porque ele dispensou obra, para a visão de Deus para aquele local. Vocês estão entendendo? E aí, a gente vê isso desde a antiga aliança. Quando lá em Gênesis 14, Abraão decidiu honrar Deus com dízimo. Quando chega em Gênesis 14, Abraão faz isso. Mas em Gênesis 18, Deus, ele chega, ele está para destruir Sodoma e Gomorra. E ele diz uma coisa, ele diz assim: ocultarei por acaso a Abraão o que eu estou para fazer? Por quê? Porque Abraão tinha honrado Deus, e se Abraão honrou Deus, honra é uma via de mão dupla. Quem honra Deus é honrado por ele. Sabe de uma coisa? Quem honra Deus não é pego de surpresa. Deus tem sempre uma honra para dispensar para você. Aí Deus disse: rapaz, eu vou ocultar para Abraão o que eu estou para fazer em Sodoma e Gomorra, já que esse homem me honrou. Mas você não tem noção, querido, do que o teu dízimo faz, não. Talvez você não tenha noção, mas a minha oração é que o Espírito Santo abra os olhos do seu entendimento para que você entenda e veja o poder que tem honrar a Deus com dízimos. Amém? E aí, Abraão, quando Deus vai falar com Abraão, o que eu gosto é o papo de Abraão com Deus. Aí Abraão chega para o Senhor e diz: ô Senhor, me diga uma coisa, o Senhor vai mesmo destruir o justo com o injusto? Me diga uma coisa, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Aí o Senhor: não, Abraão, tudo bem, eu considero, se tiver 50 eu considero. Aí ele disse: e se tiver 45? Aí Deus disse: se tiver 45 eu não vou destruir não. Ele disse: 40. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabe que Deus não é nervoso? Deus é longânimo. Amém? Aí Deus sempre tá bom, se tiver 40 eu não destruo não. Ele disse: Senhor, aí 30. O Senhor, se tiver 30 eu não destruo. Ele: 20. Senhor, e 10? Vocês estão entendendo isso? E aí, queridos, sabe o que é que eu vejo com isso? É que Deus não te tolera não, Deus te honra mesmo. Às vezes a gente pensa que Deus tem conosco um relacionamento de tolerância. Não, Deus está me tolerando. Não, Ele te honra com força. Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto, sabe, queridos, para considerar o que você está dizendo. É tanto que Ele diz mesmo, na antiga aliança, Ele diz, se achegue a mim e apresenta as suas razões. E, querido, se você sabe honrar a Deus, fique pronto. Porque Ele está pronto não só para lhe ouvir, mas lhe dar as respostas favoráveis. Amém? Graças a Deus por isso.
E o que é que eu percebo nisso? Que dar e receber faz parte de uma aliança. Quantos aqui têm aliança com Deus? Então, deixa eu te dizer, essa aliança que a gente tem com Deus, dar e receber, faz parte desta aliança. Amém? Se você dá, você recebe. E a gente percebe, né, nessa cultura de honra, né, essa cultura do céu, que sabe de uma coisa, quando a gente entende isso, não é um esforço para a gente. É simplesmente algo que está dentro de nós e a gente simplesmente flui nisso, né? Uma pessoa que sabe honrar, ela não, como é que eu posso dizer? Ela não é uma pessoa que é língua solta para estar falando mal de autoridade. É uma pessoa que sabe medir as palavras. E quer saber de uma coisa, amado? Paulo diz assim, rapaz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe é torpedo, é aquilo que é enviado para destruir. Então ele diz, não saia não. Se for para sair palavra para destruir, quer saber de uma coisa, fique calado. Se você não tem palavra para abençoar, fique calado. É melhor para a sua vida. Amém? E aí, gente, eu comecei a ver, né, como honra é dada por classes. Porque você pode perguntar para mim, Rosana, quem honrar? Já já a gente vai ler Jesus falando sobre isso. Mas honra, abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22, por favor. Vamos aprender aqui com Jesus. Aleluia. Mateus 22, no verso 17. Aí você vai entender direitinho aqui muitas coisas. Mateus 22, verso 17, diz assim, os discípulos disseram para Jesus, diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Rosana, é lícito pagar imposto? É lícito pagar tributo? Se você for ler Romanos capítulo 13, né? Você vai ver que ele está falando lá das autoridades, e quando ele termina de falar das autoridades que foram constituídas por Deus, ele diz assim, dai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, tributo, imposto, respeito e honra são os 4 símbolos da honra. Amém? Do respeito às autoridades. E aí Jesus pergunta, eles perguntaram, Senhor, é lícito pagar tributo a César? E Jesus disse para eles, mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário e ele lhes perguntou, de quem é essa efígie em inscrição? Responderam, de César. E Jesus respondeu e disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? Sabe o que Jesus estava querendo dizer, gente? A honra que é de César, Deus não precisa dela. Agora tem uma coisa, a honra que é de Deus, homem nenhum tem direito. Amém? Porque honra, ela é dada por classes. Você entende isso? Então, querido, deixa eu te dizer, você não precisa sonegar imposto para trazer o dinheiro para a igreja. Porque Deus não precisa desse dinheiro desgraçado. Agora também tem uma coisa, o dízimo e a oferta que é da igreja, você não pode dar a nenhum necessitado. Porque a honra que é de Deus não é para necessitado, a honra que é de Deus é de Deus. Aleluia! Você já viu pessoas fazendo isso? Eu estava com o meu dízimo, mas aí fulano está precisando de umas compras de supermercado, eu fui lá e usei. Querido, e quem disse que fulano que está necessitado é digno da honra? Deus não divide a honra e a glória dele com seu ninguém. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Então, o que Jesus está querendo dizer é isso, amados, a gente não pode, a honra que é de um, a gente não pode dar outro. Deixa eu te dizer, o pastor Cícero é o pastor presidente dessa igreja, ele tem pastores auxiliares. Cada um tem sua honra, mas a honra que é dele, pastor auxiliar, nenhum é digno. Vocês estão entendendo isso? Eu estou hospedada na casa deles, graças a Deus tenho sido tão bem recebida, mas sabe de uma coisa, dentro da casa do pastor Cícero e de Lucinha tem uma honra, que só cabe a ela como esposa, a mulher nenhum que vem de fora. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E na minha casa, querida, a honra que é do meu marido, se chegar alguma pessoa lá vai ser muito bem hospedado, mas a honra que é dele, ninguém merece. A honra que é dos meus filhos, não é do amigo dele. A gente trata bem, respeita, mas cada um no seu quadrado. Aleluia!
Diga para seu irmão, dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Amém? Então, às vezes, queridos, as pessoas, eu vejo muito dentro da igreja, muitas desonras. Eu não sei se é porque eu ando muito, né? Eu ministro muito em muitos lugares. Às vezes chega um ministro numa igreja que recebe uma honra que o pastor nunca foi digno. Mas sabe de uma coisa, querido? O ministro que vem de fora vai embora. E quem fica te aguentando é o pastor local. Então a honra que é dele, ninguém merece não. Porque é ele que, sabe, na hora do pega para capar, na hora da sogra na UTI, do gato com diarreia, da briga entre marido e mulher de foice, é o pastor que você chama, não é o ministro que vem de fora não. Aleluia! Então ele é digno de uma honra, porque é ele que cuida de você. Amém, gente? E não estou dizendo que quem vem de fora não é digno de honra, mas só não é digno de receber uma honra de quem já está. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus por isso. Vocês estão recebendo essa palavra? E às vezes as pessoas pensam muito que honra é bajulação, gente. Ah, está bajulando. Lá vai lá o babão, lá vai lá o bajulador. Mas sabe de uma coisa? Honrar é favorecer sem nenhum tipo de interesse. Quando você vai honrar, você está honrando independente do que a pessoa vai te dar ou não. O bajulador não. O bajulador só faz com o interesse de receber algo. E se o algo não vier, aí ele vira bicho. Não é assim? Mas o honroso, amado, ele é fiel. Mesmo que não chegue um muito obrigado, ele continua honrando. Amém? Graças a Deus por isso. E aí, eu coloquei aqui 5 sintomas. Porque assim, eu não sei se você já viu que tem alguns sintomas de desonra. Sabe que quando alguém está gripado, que você chega perto, até pela voz ou por uma mensagem que você recebe no celular, você percebe que a pessoa está gripada, porque tem sintomas que nem precisa a pessoa dizer, a gente já sabe. Tem sintomas de desonra no ambiente. Quando a gente estuda sobre esse assunto e a gente está com as antenas ligadas, bem afiadas, existem sintomas de desonra que só da gente olhar para a pessoa a gente já identifica. Fulano está contaminado. Mas e eu quero te dizer que desonra é como gripe, ela contamina outros. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido. Essa palavra, você está entendendo tão bem de vacina esses dias. Inclusive, vocês estão até na frente aqui no Maranhão. Pois hoje você vai tomar as 3 doses. Você vai tomar uma dose da AstraZeneca, da Pfizer, da Janssen, mas você sai daqui hoje imunizado contra essa desgraça da desonra. Amém? Ao ponto de quando você vê algum contaminado, você vai olhar e vai dizer, está contaminado essa beleza. Não é? Porque o que não servir de vacina vai servir de remédio. Amém, gente? Glória a Deus. Então, deixa eu dizer para você aqui, pelo menos, tinha até mais, mas a gente não tem tempo assim. Mas deixa eu colocar aqui para você 5 sintomas de desonra. E faz o seguinte, anota aí, por favor, né? Tá certo? Anota no teu celular, anota onde você quiser, mas anota para você meditar. O primeiro sintoma de desonra é colocar condições para honrar por aquilo que você acha, né? Ah, eu não acho, né? Fulano não faz como eu gosto, não se veste como eu gosto, não fala como eu gosto, não ministra como eu gosto. E aí você se acha no direito de desonrar. Como aquele chefe se sentiu no direito de desonrar Bolsonaro, porque achou que Bolsonaro não estava fazendo o governo que ele queria. Você entende? E eu quero mostrar algo para você em Atos, no capítulo 7. Aleluia. Receba essa palavra, viu, queridos? Receba, porque é a palavra da salvação. Atos, capítulo 7, no verso 25... 27, eu vou ler o 27, tá bom? Porque o texto é enorme, mas você pode ler quando chegar em casa. Foi Moisés, você sabe que Moisés foi enviado por Deus, e um dia ele viu 2 homens brigando, e ele quis intervir naquela briga, porque ele entendia que ele tinha um chamado, uma autoridade, para cuidar das pessoas. E aí, ele falou, e no verso 27 diz assim, mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade de juiz sobre nós? O povo estava perguntando, né? Quem Moisés pensa que é?
né? Às vezes tem autoridade sobre a nossa vida, que talvez você olhe e diz assim, quem fulano está pensando que é? Né? Quem constituiu, né, a autoridade sobre mim? E aí, no verso 35, gente, escuta isso, porque é Deus falando. Diga comigo, Deus está falando. No verso 35, Deus dá uma resposta ao povo, que perguntou quem ele pensa que é. Quem é Moisés? Aí Deus disse assim, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador. Diga comigo, chefe e libertador. Em outras palavras, autoridade e libertador. Você entende qual é a visão de Deus? A visão de Deus é que se você está debaixo de autoridade, você está em liberdade. Mas o diabo, essa palavra Satanás, significa exatamente pelo avesso. Sabe o que o diabo quer te mostrar? Aquilo que te liberta, o diabo quer mostrar que é prisão. Para que eu preciso me submeter? Eu sou livre, né? Eu não preciso me submeter. Então, isso é prisão. Porque para Deus, liberdade é estar debaixo de autoridade. E Deus diz, quando eu constituir uma autoridade, eu estou pensando em você ser livre. Então o diabo, ele é assim, o que te liberta, ele mostra que é prisão, e o que te aprisiona, ele mostra que é liberdade. Então sabe de uma coisa, seja esperto. Amém? Glória a Deus. Aí Deus diz assim, né, que Deus mesmo constituiu, né, ele chefe libertador. Aí ele põe uma vírgula e diz, com a assistência do anjo. Querida, autoridade nenhuma está só. Deixa eu te dizer, toda autoridade vem acompanhada de uma graça, de uma unção e de uma presença santa. Você gostando ou não, ele não está só. Por isso que lá em Romanos, acho que é no verso 3 do capítulo 13, ele diz assim, quando você se opõe ou resiste à autoridade, você está resistindo ao próprio Deus. Sabe por quê? Porque a autoridade está acompanhada. Ei, ele não está só. E às vezes você está pensando que está resistindo à pessoa e você está resistindo a Deus. Então, quer um conselho? Separa a pessoa do cargo e honra o cargo. Amém? Amém mesmo, gente? Vocês estão aqui mesmo? Aí a Bíblia diz que Deus diz, olha, tem mais uma coisa, ele está só não, viu? Ele tem a assistência de um anjo que lhe apareceu na sarça. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez quem Deus levanta para algum cargo de autoridade, você não gosta. Mas sabe, é através dessa autoridade que vai vir tua liberdade. Amém? Diga, eu sou livre. Você sabe qual foi a grande tragédia da humanidade? Querer independência. O homem estava debaixo do governo de Deus, mas ele quis independência. E eu vou te dizer uma coisa, independência só funcionou para Dom Pedro I. Ele gritou, independência ou morte, mas morreu. Amém? Amém mesmo? E aí a gente precisa entender, né, que essa condição que se coloca, quem fulano pensa que é, né, para receber a minha honra, eu quero te dizer, amado, baixe sua bola, honre mais, porque eu vou te dizer, nós estamos vivendo em tempos onde a gente precisa provar mais da graça e do favor de Deus. Porque tem coisas que não é a força do seu braço que vai trazer, mas é o favor de Deus sobre a sua vida que vai trazer o que você precisa. Amém? O segundo sintoma de desonra, falta de comprometimento. Você conhece pessoas relaxadas? É desonra, relaxamento é desonra, né? Eu não sei se você viu uma entrevista de um lord inglês, né, que já tinha mais de 20 anos no cargo, e ele se atrasou para uma audiência com a rainha Elizabeth. Aí ele atrasou 2 minutos, diga comigo, 2 minutos. Você sabe que esse homem pediu demissão? Porque não se sentiu digno de estar servindo a rainha Elizabeth. Porque atrasou 2 minutos da audiência depois de 20 anos de trabalho. Vocês estão entendendo isso? Aí eu fico pensando, a quem nós estamos servindo?
Porque ele está servindo a uma mulher. Nós estamos servindo ao Rei dos Reis. Sim ou não? E às vezes a gente vê um descaso dentro da igreja, queridos. Às vezes pessoas estão escaladas para o louvor, para o diaconato, atrasa, quando uns faltam e nem avisam. Isso é sinal de desonra, amado. E deixa eu te dizer, não é desonra só com a autoridade do teu pastor, é desonra contra o próprio Deus. E às vezes quer que as coisas aconteçam. Deixa eu te dizer, o congregar é bom por isso. Porque a gente tira as escamas espirituais dos teus olhos. Para que você entenda, sabe que honra é não dupla. Se você honra, Deus te honra. Mas sabe, o mesmo Deus que disse isso, disse a Eli. Mas aqueles que me desonram serão desmerecidos. Aleluia. Você vê pessoas no departamento infantil prontas, entende? Para dar uma aula a uma criança, que às vezes não se prepara ou falta e não vem. Amado, é a mesma coisa de ter uma pessoa escalada para pregar para você, porque eu não sei se você sabe, mas o teu filho no departamento infantil não vai lá brincar, ele vai ouvir a palavra, ele vai crescer em fé, ele vai aprender a impor as mãos sobre enfermos, ele vai orar em línguas. O departamento infantil não é as professoras segurando teu filho lá para você assistir o culto aqui, não. Eles estão recebendo a palavra como você está. E aí, se de repente tem alguém escalado para lá e diz, na última hora não vou, é a mesma coisa ter alguém escalado para pregar para você aqui e dizer não vou. Isso é uma desonra, gente. Então a gente tem que ser comprometido com aquilo que a gente pega para fazer. Amado, se não for para fazer certo, é melhor não fazer. Porque tem gente que pensa que só o fato do trabalho na igreja ser voluntário pode ser de qualquer jeito. Mas Deus não é digno do qualquer jeito. Porque Ele não te deu qualquer coisa. Aleluia! Amém? Então, cara, tenha cuidado. Não seja relaxado não, porque isso é sintoma de desonra. Seja comprometido com o que você faz. Eu vou te dizer uma coisa, você não acredita que Deus poderia fazer só, não? Mas Ele resolveu contar contigo. Que privilégio. Que privilégio, querido, servir ao Senhor. Sim ou não? E aí, aconteceu isso, um caso na antiga aliança, né? Onde Deus convocou um povo para fazer algo para Ele. E na hora que foi levantado, Gideão levantou essa proposta, né? Para fazer esse serviço, se levantaram 32 mil pessoas. Diga comigo, 32 mil pessoas. E aí Deus disse assim, olha, é muita gente, vamos fazer o seguinte, diga aos tímidos e medrosos que vaze. Eu não preciso nem de gente tímida, nem de gente medrosa. Sabe quantos foram embora? 22 mil. Ficaram 10 mil. Mas mesmo com os 10 mil, Deus disse, Gideão, vamos separar agora os homens dos meninos, né? Porque 10 mil ainda dá aí para separar alguma coisa. E deixa eu ler aqui para você. Lá em Juízes capítulo 7, no verso 5. Deus deu uma instrução para Gideão. Presta atenção aqui. Se você já é excelente no que faz, seja mais. Tem recompensa do alto. Querido, tem coisa que não é nunca o teu pastor que vai te dar. Não sou eu. Mas sabe de uma coisa, o que não existir, Deus cria para te abençoar. Amém. No verso 5, do capítulo 5 de Juízes, aí Deus diz assim, dá uma instrução a Gideão. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe diz, presta atenção, a instrução que Deus dá. Todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos para beber. O que é que Deus estava querendo dizer? Vamos separar, vamos ver como é que eles se comportam. Manda eles irem beber água. Aqueles que simplesmente se jogar na água e começar a lamber, feito um cão, feito um animal, separa, porque são relaxados. Mas aquele que se ajoelhar e pegar a água com a mão e levar para a boca com cuidado, é esses que eu quero para servir a mim. Oh, glória. Oh, aleluia. Quem disse isso? Diga comigo, foi Deus. E aí o Senhor disse a Gideão, né, no verso 7. Rapaz, com esses 300 homens, né?
que lamber a água, vos livrarei, entregarei os midianitas na tua mão. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um por seu lugar. Então, sabe, queridos, Jesus se mostrou zeloso nas coisas do Pai. Nós precisamos ser zelosos com as coisas de Deus, né? Não só de Deus, aonde você trabalha. Tenha cuidado para você não ser relaxado. Porque Jesus disse, se você não for fiel na aplicação do alheio, quem dará o que é vosso? Mostre fidelidade, tratando das coisas dos outros, para um dia você ter o seu. Porque a fila anda. Aleluia. Às vezes você vê gente relaxado, querida, atrasa, falta, inventa que está doente, dá atestado falso. Ei, querido, isso não é cultura do reino de Deus. E a gente precisa se ajustar. Porque acredito, tem muita coisa vindo sobre a igreja. Eu percebo que tem, sabe, uma onda que está se formando para quebrar sobre a igreja, para trazer aquilo que acontece em Isaías 60, a riqueza do mar virão. Está vindo muita coisa sobre a igreja, mas não vai vir sobre qualquer um, não. Aleluia! E quando Deus nos trata na igreja para ter algum assunto para a gente tratar, querido, eu quero te dizer, tem muita coisa que Deus quer que chegue até você. Então hoje é um dia de ajustes. Amém? E aí, a gente vê em Romanos capítulo 12, né, no verso 11, o Paulo dizendo isso. No zelo não seja remisso, seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Gente, ser fervoroso de espírito não é só gritar na igreja, correr, derrubar cadeira, as cadeiras voou, culto de poder, culto de fogo. Foi fervor, querida, é estar com a vassoura na mão, é limpar banheiro, é receber bem o povo, é servir as crianças. Aí a Bíblia diz, seja fervoroso servindo a Deus, antes de dar uns bons gritos na igreja, sirva direito. Oh, aleluia! Glória a Deus! Amém! E a gente vê Jesus dizendo isso, queridos, o zelo da tua casa me consumiu. Meu Deus do céu. Diga comigo, não é porque é voluntário que tem que ser de todo jeito. Não é só fazer coisas, diga, não é só fazer coisas. É a atitude com que se faz. Amém? Um dia perguntaram ao pastor João Roberto, ô pastor, para crescer nessa igreja tem que pegar na vassoura, é? Ele disse, não, querido, não é o pegar na vassoura, é a atitude com que você pega na vassoura. Isso te faz crescer. Aleluia! Amém, gente? Então, 2 pontos nós vimos, né, que é sintoma de desonra. Colocar condições para honrar e relaxamento. E sabe, a terceiro sintoma de desonra? Indisposição de abençoar. Você pode dizer comigo? Indisposição de abençoar. Você conhece alguém assim? Que quer receber tudo que a igreja pode dar. Quer a unção pastoral. Quer o cuidado do pastor, da esposa do pastor. Quer vir para um lugar desse. Receber da unção do culto. Uma palavra dessa que não tem preço. E quer, mas sabe, na hora de abençoar, é mão de vaca, munheca de samambaia. Diga comigo, desonra. Não é? E aí a gente percebe isso, né? Porque tem pessoas, amados, que têm essa visão, sabe, de sanguessuga. Ele quer tudo o que está proposto, mas não tem coragem de dar nada. E eu quero te dizer que isso não é cultura de reino. A cultura do reino, diga comigo, é dar e receber. Diga de novo, é dar e receber. Aleluia, aleluia, aleluia. E a Bíblia começa dizendo lá em Gálatas capítulo 6, verso 6. Aquele que está sendo instruído na verdade, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Queridos, aí sabe o versículo seguinte? Porque de Deus não se zomba. Diga comigo, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Amém, gente? Então, indisposição de abençoar. E às vezes, queridos, eu percebo que tem gente, né, que o pastor tem que se desgastar para levantar uma oferta para fazer alguma coisa.
E eu vou te dizer por que você precisa deixar o seu pastor se desgastar para fazer alguma coisa se você tem condições de abençoar. Essa indisposição, querido, a gente não oferta para pagar conta, a gente oferta para abraçar uma visão. Não precisa ter necessidade para você ofertar, entende? Porque a gente não oferta só por causa de necessidade, porque a Bíblia diz que a gente não dá por necessidade, a gente dá com alegria, porque a gente está inserido numa visão, e a gente abraça essa visão, e a gente oferta na visão. Amém! E a gente vê isso, né? Lá em João, no capítulo 12, abre lá, por favor. Aleluia! Graças a Deus! A Bíblia diz, né? Que lá em João 12, verso 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Jesus foi para essa casa, amados. Essa palavra Betânia, se você tem o dicionário aí, Strong, se você clicar em cima, sabe o que significa Betânia? Cidade dos miseráveis. E sabe, miséria é um nível abaixo da pobreza. Entende? E Jesus estava nesse lugar de miséria. Diga comigo, miséria. E aí ele foi, e quando chega lá, né? A gente vê Maria se levantando para honrar Jesus, né? E aí, querido, Jesus estava naquele contexto onde só tinha falta, onde só tinha miséria, mas sabe de uma coisa? Ele era uma autoridade espiritual ali. Meu Deus do céu, né? E aí, quando Maria quer honrar Jesus, e gratidão, querido, não diz respeito ao que Deus vai fazer, diz respeito ao que Deus já fez. Porque eu vou te dizer uma coisa, quem você sabe de onde você estava e de onde a palavra te tirou. Isso é o suficiente para você ter gratidão no seu coração. Para derramar o seu melhor. Porque, querido, acredite, sobra não remete honra. Aleluia, aleluia. E de repente Maria decide pegar o melhor que ela tinha. Salário de 1 ano. Pega até o salário aí, multiplica por 1 ano para ver mais ou menos quanto é que dá. E decide trazer sobre aquela autoridade para honrar. Diga comigo, honra. De repente Judas olha para aquilo. E Judas começa a se incomodar, né? Porque ele vê muita falta, muita miséria ali. E ele diz assim: por que esse estrago? Por quê? Porque, querida, é interessante, o desonroso é assim. Ele quer que você se sinta mal em dar. Mas ele não se sente mal em roubar. Porque o desonroso, ele vai... Aí você vai dar de novo. Aí você vai levar seu dinheiro para o pastor, porque ele quer que você se sinta mal. Mas sabe de uma coisa? Não é desonroso que determina a honra que você vai dar a Jesus. O que vai determinar é a gratidão pelo que ele já fez por você. Porque, queridos, para Judas, Jesus não merecia aquele valor todo, não. Ele estava incomodado por isso, porque depois ele mostrou quanto era que Jesus valia. 30 moedas de prata e não 1 ano de salário. Vocês estão entendendo? Então, o desonroso, todas as vezes que ele fala de dízimo, de oferta, que está explorando, está pedindo, é porque para ele, Jesus não merece aquilo tudo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, para quem tem honra no coração: Jesus merece tudo e mais alguma coisa. E eu não vou deixar, amado, uma coisa que eu aprendi sempre: eu não vou deixar que desonroso determine a minha gratidão ao meu Senhor. É o Espírito Santo que determina, e eu simplesmente o honro. E quem quiser achar ruim, fique avon. Aleluia, aleluia. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Então, simplesmente, agora eu estava meditando nisso e perguntando: por que Jesus não se sentiu desconfortável, gente? No meio de só gente miserável, um perfume sendo derramado. Por que ele não se sentiu desconfortável? Porque se tem uma coisa que Jesus conhecia, é a cultura do céu. E Jesus, como autoridade ali, queridos, ele reconhecia, sabe o quê? Rapaz, eu tô aqui
com autoridade sobre a vida desse povo. Se eu não receber essa honra, e que a palavra de Deus diz que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as vestes, até a orla. E Jesus sabia, se eu não receber essa honra, jamais eles serão enriquecidos. Porque é a honra que vem sobre mim, que desce para eles. Enquanto Judas não entendia nada de honra, queria reter isso, Jesus entendia. Rapaz, a honra que vier para mim, desce sobre eles. Eu vou receber isso porque a condição deles está mudando hoje. Queridos, pelo amor de Deus, o irmão Reagan diz naquele livro dele, né? Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, eu amo aquele livro. Ele diz, quer permanecer miserável, mantenha seu pastor pobre, porque o que está sobre ele vai vir sobre você. Então, quando vê ele prosperando, começa a dançar e a se alegrar, porque está vindo sobre você. A bênção está vindo sobre você, querido. Porque Deus não honra princípio de autoridade. E sabe de uma coisa, a bênção de Deus não é formigueiro para vir de baixo para cima, vem de cima para baixo. Aleluia, aleluia. Então, cuidado, queridos, com essas coisinhas de Judas. Por que para ele? Porque chegando para ele, chega para mim. Diga comigo, alcançando ele, me alcança. Diga para seu irmão, seja esperto. Amém. Então, indisposição para abençoar, queridos, é uma tristeza, sabe? E sabe, queridos, quando você não honra a Deus, porque eu disse que dízimo é honra primeiro a Deus, nossa autoridade máxima. Você sabe que tem coisas na nossa vida, atitudes, que você não fala, mas sua atitude grita. Quando você não honra a igreja, o ambiente que você congrega com dízimos, sabe o que você está gritando? Para mim, tanto faz. Se o pastor pagar o aluguel da igreja, pagar a luz, para mim tanto faz ele pagar como não pagar. Estou nem aí. Porque a atitude de reter grita isso. Porque quem tem compromisso com o pastor, querido, pode deixar de fazer outras coisas, mas de honrar a Deus não deixa. Quem tem compromisso com Deus, amado, com a obra de Deus, pode deixar outras coisas, mas de honrar a Deus não deixa. Vocês estão aqui mesmo? E sabe, era aquilo que Judas estava querendo dizer. Por que não dá aos pobres? Sabe de uma coisa, amado? Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você não entende honra na vertical, você nunca vai entender na horizontal. Nunca. Então, quando Jesus chegou para Judas, Jesus disse, Judas, parafraseando, fique na sua. Entende? Porque se aquele dinheiro, aquela oferta não tivesse chegado para Jesus, aqueles miseráveis, nenhum ia ver. Porque quem não honra na vertical, não honra na horizontal. E Jesus foi mesmo na raiz. Jesus disse, o que ele queria mesmo era roubar o que ia ser lançado na bolsa. Ele não estava pensando em pobre nenhum. Aleluia. Entende isso, gente? Diga comigo, quem não entende honra na vertical, nunca vai entender na horizontal. Em outras palavras, se você não honra Deus com dízimo, não é pobre que vai ver teu dinheiro. Aleluia. Aleluia. Amém. Rosana, mas eu não dou dízimo não, mas eu dou oferta. Mas dar oferta de um dinheiro sem dar dízimo, é dar oferta de um dinheiro roubado. A semente é bichada. Aleluia. Amém, gente? Então, querido, tenha cuidado, porque quem não honra com dízimos e oferta é descomprometido. Gente descomprometida é gente desonrosa. Amém? Efésios capítulo 4, verso 16. Encerro já, viu? Fiquem tranquilos. Vão recebendo a palavra. Porque essa palavra salva a nossa vida, nosso casamento, as nossas finanças. Amém? Efésios capítulo 4, verso 16. Ele diz assim, de quem todo o corpo, você faz parte do corpo de Cristo? Bem ajustado
e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação. Então, no corpo de Cristo tem que ter o quê? Diga comigo, uma justa cooperação. Agora pergunta para teu irmão, tua cooperação tem sido justa? Pergunta para o do outro lado, tua cooperação tem sido justa? A justa cooperação, vamos lá, de cada parte. Aí ele diz assim, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, né? E eu pergunto, queridos, eu quero fazer uma pergunta para você, para passar para o próximo ponto. E você não precisa me responder, mas anota no teu caderno, coloca na porta da tua geladeira, porque às vezes é o lugar que a gente vai mais, vai quando está em casa, né? Ou então na porta do teu guarda-roupa, não sei, no teu espelho, e coloca essa frase lá. Se dependesse de mim, a igreja que eu congrego ainda estaria aberta? Entende? Se dependesse só de você, não dependesse de mais ninguém em São Luís, para essa igreja estar aberta do seu comprometimento, do seu dízimo, da sua oferta. A minha pergunta é, ainda estaria? Pronto, aí é com você e Deus agora. Tudo bem? Posso avançar? Quarto ponto de desonra, de sintoma de desonra. Mundanismo. Rossana, o que é isso? É tudo aquilo que você coloca acima do congregar, acima de Jesus. Tem um jogo de futebol. Ah, vou não para a igreja. Né? Ah, tem um aniversário de um primo do meu primo. Vou não para a igreja. Ah, mas sabe de uma coisa? Tem um jantar na casa de fulano. Vou não para a igreja. Tudo que tem no mundo, né, de compromisso, de coisas, que você coloca acima, querido, da honra que só o congregar deve ter. Diga comigo, isso é desonra. Amém? Então eu quero dizer uma coisa para você, que a sua casa de praia, ou não sei lá onde, a chácara, não pode ser um motivo de você não congregar. Tem que ser o motivo que você vai vir congregar, porque foi Deus que te deu. Amém! Glória a Deus! E o quinto e último ponto do sintoma de desonra, críticas infinitas. Porque tem gente, amado, que entra num lugar só para criticar. E sabe de uma coisa? Eu acho que a gente deveria colocar uma faixa bem grande na igreja. Se você entrar aqui e achar algum problema, o problema é seu. Não foi você que achou? Fique com ele para você. Resolva. Aleluia! Aleluia! Vai no banheiro, está mal lavado. Problema seu. Pega um balde, uma vassoura, um pano. Sabe por quê? Porque isso aqui não é responsabilidade de um só, não. É responsabilidade de quem nasceu de novo. Porque é do teu pai, você é filho. E todos têm que ter o mesmo comprometimento. Porque tem gente que só tem a língua afiada. Banheiro estava horrível. Problema teu, resolve. Dá teus pulos. A luz está queimada. Problema teu, compre e troque. Não é você que achou o problema? Aleluia! Aleluia! Porque tem gente, querido, que quer criticar até do louvor, como se o louvor fosse para você. Eu quero te dizer, o louvor é para ele. Uma vez só uma pessoa lá na nossa igreja, aí disse assim, eu não sei, eu não gostei desse louvor, e foi para ele. Imagina. Problema seu. Amém, gente? As cadeiras estavam desalinhadas. Problema seu, alinhe. Faça alguma coisa. Amém? Então, queridos, a gente precisa entender que honra acelera processos, mas desonra te tira totalmente do prumo, do foco. E sabe, gente, não se associe com gente desonrosa, não. Porque isso pode prejudicar a tua vida. Amém? Glória a Deus.
O Senhor é bom. Pronto. Deixa eu ler o último versículo. Mateus 4, capítulo 10. Que nós vamos agora tomar a ceia. E vamos honrar a Deus. Mas glória a Deus que você vai se ajustando aí, né? Mateus 10, verso 40 diz assim. Jesus dizendo, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Verso 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, recebe o galardão do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser esses meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Sabe o que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus estava querendo dizer, gente, saiba honrar todo mundo. Seja uma pessoa honrosa. Seja uma pessoa que respeita. Receba as pessoas que eu envio, porque você está recebendo a mim. E se você está recebendo a mim, você recebe o meu Pai. E se você recebe um profeta que está falando dos 5 dons do ministério, fica tranquilo que se você receber ele bem, honrá-lo, você vai receber o galardão dele. E se for um justo, só alguém que nasceu de novo, né? Mas sabe, tem galardão para você, honre ele. E se for só um pequenininho, honre ele que também tem galardão. Essa palavra galardão quer dizer pagar salário. Amado, deixa eu te dizer, você não foi chamado para viver só do seu contra-cheque. Se você saber honrar as pessoas, tem extra para você. Deus está pronto para pagar um salário para você. Então saiba honrar as pessoas, deixe de ser desrespeitoso, deixe de ser desonroso, passa a ser uma pessoa de honra. Porque isso para o corpo de Cristo tem que ser uma questão de honra. Amém? Diga para mim, respeito. Para mim é uma questão de honra. Amém, queridos? Glória a Deus. Você recebe essa palavra?